Juros altos nos Estados Unidos, mas o S&P 500 subindo, o ouro, agora a prata também renovando máximas históricas, a platina também. Para quem não sabe, historicamente, os metais preciosos costumam ser um refúgio, né, não só para se proteger da inflação, mas esses momentos aí agora como esse, de incertezas, possíveis crises, né, a gente está falando só da fase da proteção da inflação e da incerteza, né, não chegamos ainda na fase da crise né, propriamente dito. Mas o que a gente está vendo é claramente uma direção, de investimento dos bancos centrais, principalmente dos bancos centrais, em direção ao ouro e aos metais. Como forma, claro, de se proteger dos Estados Unidos, né, essa é na minha não só dos Estados Unidos, como das moedas, do sistema monetário atual, é isso que está em jogo, bem claro na minha visão, é o sistema monetário atual. E tentando se esquivar ou não, né, mas o que a gente já tenho falado outras vezes, enquanto a gente tiver liquidez global, e a gente ainda está tendo liquidez global, por enquanto ainda temos liquidez global, enquanto isso estiver abundante, a gente tende a ver os mercados segurando. Obviamente que também um dado, algo bem importante que vem acontecendo, é a gente ver a descorrelação desde 2022, novembro de 2022, para ser mais específico, que foi justamente a criação do ChatGPT, a gente viu as vagas de emprego descorrelacionando do S&P 500. Até esse momento são 2 gráficos que caminhavam lado a lado, sempre lado a lado. Muito lógico também, né, a gente tem pelo mundo que a gente via antes, seria o natural a gente ver. Quando a gente vê as 500 maiores empresas dos Estados Unidos crescendo, naturalmente a gente veria mais aberturas de emprego, ou seja, as vagas de emprego aumentando também, né. E se a gente vê essas empresas declinando, ou seja, em declínio, a gente veria também, eh, fechamento, né, menos vagas de emprego, e é isso que vinha acontecendo até 2022, quando o GPT chegou para mudar essa história. Então eu falo, na minha visão bem claro, as inteligências artificiais, elas já estão tomando os empregos. Porque as empresas hoje em dia são capazes de continuarem crescendo sem novas aberturas de vagas, né, de emprego. Isso é um fator bem interessante, bem importante. Então na minha visão, por isso a gente está vendo esse fenômeno acontecer, que é o S&P 500 continuar subindo à medida que o ouro e ativos de proteção também estão subindo, mas isso também está atrelado à liquidez que a gente vê globalmente falando. A gente temos liquidez em abundância. Mas eu quero trazer nesse vídeo hoje uma análise do ouro, da prata e da platina. Por quê? Para a gente entender que momento a gente está. Será que é o final? Já chegou no topo dessa proteção, né, dessa medida de proteção nesse momento de incerteza? Vamos falar, no vídeo eu vou trazer no gráfico momentos, inclusive com indicador, que podem dar indícios para a gente bem interessantes de que em fase e que momento a gente está, inclusive para a gente se preparar, né, para os próximos, para o médio prazo, médio e longo prazo. Então, sem mais enrolação, vamos para o gráfico, esses 3 gráficos aí, para a gente tentar entender. Claro que isso vai correlacionar com o criptomercado, tenho certeza, e inclusive vai ser bem interessante a gente ver em um possível momento de recessão mesmo declarada, ali, um momento conturbado declarado, como é que o Bitcoin, principalmente, vai reagir em momento de crise, né? Será que vai ser recorrido e recrutado como um ativo de proteção, assim como o ouro, assim como a gente que entende o valor do Bitcoin percebe ele? Será que o mundo vai perceber em massa isso? Seria bem interessante essa movimentação aí, caso isso acontecesse. Vamos lá para o gráfico. Começar a trazer para vocês aqui algo bem interessante. Em 1970 tivemos uma grande movimentação do ouro. Esse aqui é o gráfico do ouro no semanal e aqui com as nemas. Então, vou trazer isso aqui para justificar o momento atual. Então, tenham paciência que tudo vai se encaixar. 1970, se eu não me engano, foi o momento que a gente teve Bretton Woods, né, iniciando o Bretton Woods, né, que o lastro do ouro, em relação ao dinheiro, começou a deixar de ser válido, então
Isso aí fez com que muitos investidores tivessem incerteza com essa nova moeda que já não mais tinha lastro em ouro. E olha só, a gente viu de 1970 até 74, essa incerteza fez com que o ouro tivesse uma excelente valorização de 428%, total de 561 dias. E a gente viu aqui que o indicador, as NEMAs, ela divergiram antes de vir a correção do ouro. As duas ficaram na cor laranja, apontando para baixo. E após, né, a gente vê isso aqui, foi que, né, dá para dizer que encerrou essa movimentação, pelo menos, né, depois a gente teve outra, e as NEMAs também já estavam apontando aqui como é que seria essa outra movimentação. Enfim, vamos voltar aqui agora para os tempos atuais. Detalhe, né, que outro detalhe importante aqui, vamos lá. Aqui nos anos 70 a gente viu até 74, tivemos essa pequena correção, o indicador nas NEMAs aqui, apontaram essa movimentação de correção, depois o preço veio para cima dela novamente e as duas ficaram juntas e o preço aqui trabalhando em cima, isso aqui é tendência, quando as duas estão brancas já indica compra, né. E depois desse período as duas juntas indica força na tendência. Então, diferente das médias tradicionais, que só vão dizer para a gente tendência de baixa ou não, as NEMAs não. O comportamento delas é o que diz para a gente como é que está a tendência. As duas juntas, na cor branca, tendência de alta forte. Quando as duas estão separando, enfraquecimento da tendência, azul da cor laranja, tendência de baixa. E quando o preço supera elas, estão por cima delas da cor branca, também é compra. Enfim, aqui, a gente viu que o preço ficou durante um bom período, o ouro, né, fez durante um longo período uma movimentação de alta aí, com as duas NEMAs na cor branca juntas, mostrando força até que elas separaram, e a gente viu uma correção, isso aqui foi em 1980. E a gente viu caindo até 1985, 85 teve mais uma recuperação do ouro e assim por diante. Enfim, o que a gente pode ver é que sempre em momentos de correção do ouro, que a gente vai passar um período de correção, quando a gente tiver esse período laranja aqui, acredite que é um bom período, né. Até dar compra de novo foram praticamente o quê? 532 dias, isso dá mais do que um ano e pouco. Aqui, mais uma vez, a gente viu as NEMAs darem venda no ouro e ficamos aí mais um longo período, mais 600 dias, aí deu um pequeno momento de compra, depois mais venda, né, totalizando no meu total aqui disso aqui, né. Total aqui foram 1.800 dias, né, em venda, né, dizendo para você assim: "Ó, não, tá tudo bem, não precisa mais comprar ouro, aquela movimentação que a gente fez ali dá para realizar e distribuir esse capital de uma outra forma em outros ativos". Foi isso que o indicador estava avisando aqui nesse momento pra gente. E a gente viu desde 1981 até 85 o indicador praticamente em todo esse período dando venda, né, tirando essa janelinha aqui que teve compra, no semanal o resto foi todo venda. E é um longo período, né, depois ele deu mais outro longo período de compra, enfim, a gente vai estar sempre sendo guiado e bem guiado aqui com as NEMAs aqui mostrando pra gente, né, a reversão, essas reversões, esses enfraquecimentos acontecem para baixo, para cima. Aqui 2001 a gente viu o início aqui de uma grande pernada e olha só, o ouro veio se valorizando, depois mais uma vez se afastou, as duas da cor laranja para baixo, e um longo período aí também de dando venda, dando 1000 dias, 1071 dias, um longo período, desde 2013 até 2016, até que deu compra novamente e assim por diante. E o momento que a gente está agora atual, né, é as duas na cor branca e juntas. Isso aconteceu em um momento bem semelhante aqui, né, em outros ciclos, a gente vê também acontecendo essa mesma coisa, essa mesma movimentação, e as duas estando juntas. Eu acredito que a gente ainda tem um longo período ainda do ouro pela frente de movimentação. O ouro pode recuar ainda ou permanecer lateral e continuar. Quando a gente vê esse indicador aqui nessa posição, as duas juntas, quando elas vão começarem a divergir, se afastarem, eu acredito que o ouro ainda tem grandes chances de continuar essa movimentação. Eu acredito que uma onda que começou de compradores que veio dos bancos centrais e essa movimentação, né, essa movimentação de proteção, né, em busca do ouro,
pode se estender de bancos centrais, nações para investidor, para grandes investidores, que já teve essa movimentação, já deve estar acontecendo nos grandes investidores, mas acredito que ela pode chegar ainda na mão das sardinhas, e isso pode levar um tempo e até que isso aconteça, eu acho que enquanto a gente não vê todo mundo falando em ouro aí, acho que ainda dá tempo do ouro subir bastante ainda. A prata também vem rompendo máximas históricas, gráfico semanal rompeu aqui nessa a última máxima histórica de $49 e vem subindo também padrão de alta, as limas também dando, né, as 2 juntas, isso aqui tá sem as linhas, mas é a mesma coisa, é só o sombreado das 2, se elas tá fininho assim é porque tá as 2 juntas, então a prata também tende a continuar essa movimentação, pode esticou demais, claro, sempre pode depois buscar voltar à interação, mas tende a continuar essa movimentação de alta aqui da prata. E a platina também, que vem em busca muito próxima agora de romper a sua última máxima histórica aqui. Então, a gente pode ainda ver essa movimentação de alta em direção essa migração de capital em direção aos metais como forma de proteção continuar. Graficamente, eu vejo que é uma tendência que, sim, a gente viu um início de boom, uma onda forte de compra, mas eu acredito que a gente ainda pode ver outras ondas fortes compradoras em direção a esses metais, principalmente como forma de proteção, tá, como forma de se proteger de toda a incerteza que a gente está vendo aí. E claro que a gente tem que ver como é que o Bitcoin iria reagir a isso, né. Como é que o Bitcoin vai reagir a essa movimentação? S&P 500 deu uma corrigida, o Bitcoin também, esse dia vem corrigindo aí, em zona bem importante. Então, correção que eu falei até inclusive nesse vídeo passado, a zona que a gente estava aqui é uma zona bem importante que o preço segura e siga segurando essa zona que seria a zona de compra, né, e pelo Fibonacci a gente vê que é o início da zona de compra, mas pelas lemas é uma zona muito importante que o preço segure para continuar essa movimentação de alta. Galera, é isso, minha visão, quero que vocês deixem seu comentário, o que é que você acha? Você acha que o ouro, a prata e a platina ainda tem chance de continuar essa movimentação de alta? A gente está no meio dessa movimentação para mais pernadas de alta, ou já estamos próximos do fim, já foi o que tinha que se proteger e não vai ter mais essa migração de capital em direção a esses ativos que tendem a ser ativos que por quem buscam proteção, né, quem busca se proteger da inflação, incerteza e outras coisas mais. O Bitcoin também é um excelente ativo para isso, pena que o mundo não entendeu isso ainda. Quando entender, a gente vai ver se o Bitcoin estourar, valer 1 milhão aí brincando. Galera, deixa seu comentário aqui, se você não está inscrito, se inscreva, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e um abraço.